Olá e bem-vindos! A agricultura, convenhamos, é muito mais do que simplesmente semear e esperar. É, na verdade, uma batalha constante. Uma luta que muitas vezes nem se vê, travada ali, em cada folha, em cada fruto. Este nosso guia de hoje é precisamente sobre isso. Uma estratégia para vencer essa batalha e, claro, garantir a colheita. Vamos mergulhar neste tema. E esta frase, uau, capta na perfeição a realidade do campo. Proteger as culturas de pragas e de doenças não é bem uma opção, é uma necessidade absoluta. É uma luta diária que pode definir o sucesso ou o fracasso de toda uma estação agrícola. E quando falamos em fracasso, os números podem ser brutais. Sem um controlo fitossanitário bem feito, o risco é perder tudo, 100% da produção. É um número absolutamente devastador que põe em causa toda a viabilidade económica de uma exploração. Mas, felizmente, existe uma estratégia inteligente para enfrentar este desafio. Não se trata de uma guerra total com químicos, mas sim de uma gestão inteligente. Chama-se Manejo Integrado de Pragas e Doenças, ou, para simplificar, MIP ou MID. Então, o que é isto do MIP/MID na prática? Bem, pensem nisto como um sistema que combina o conhecimento profundo do ciclo de vida das pragas com várias práticas de controle. E atenção, o objetivo não é erradicar completamente, mas sim manter as ameaças abaixo de um nível que cause dano económico. Tudo isto, claro, de uma forma sustentável e muito mais responsável. Esta estratégia assenta em 4 pilares que são fundamentais. A base de tudo, o ponto de partida, é sempre a monitorização, ou seja, observar constantemente. Depois vêm os métodos culturais e os biológicos. E só em último recurso, mesmo lá no fim da linha, é que entram os métodos químicos. Esta hierarquia é absolutamente crucial. Ora, para se aplicar uma boa estratégia, primeiro é preciso conhecer o adversário, certo? O nosso foco agora vai para as pragas mais comuns que afetam as culturas em Angola, porque conhecer o inimigo é, sem dúvida, o primeiro passo para a vitória. O primeiro grupo que vamos falar são os insetos sugadores. Estamos a falar de coisas como tripes, pulgões e a famosa mosca branca. Eles são minúsculos, é verdade, mas o impacto que têm em culturas como o tomate e o pimento é gigante, porque se alimentam diretamente da seiva e vão enfraquecendo a planta aos poucos. Agora, o que é realmente perigoso nestes insetos não é apenas a seiva que eles sugam. Não. A maior ameaça, o verdadeiro problema, é o que eles deixam para trás. Eles funcionam como táxis para vírus devastadores, como o TLCV, o vírus do enrolamento amarelo da folha do tomateiro, que pode levar a perdas totais na colheita. Passando para os cereais, o cenário já é outro. Aqui, a principal ameaça tem um nome bem conhecido: a lagarta do cartucho do milho. Esta larva de uma mariposa tem um alvo muito específico e destrutivo. O cartucho, ou seja, o ponto de crescimento da planta, o seu coração. O dano que ela causa é super característico, quase como uma assinatura. A lagarta perfura as folhas novas quando ainda estão enroladinhas no cartucho. Depois, quando a folha se abre, o que vemos? Um padrão perfeito de fileiras de buracos. Em ataques mais graves, pode destruir a espiga por completo. E nos tubérculos? Bem, aí a ameaça tem outro nome. A broca da batata doce. Estamos a falar de um pequeno besouro, um gorgulho, cuja larva ataca o que mais nos interessa, o tubérculo, arruinando a colheita de dentro para fora. E o ponto fulcral aqui é que o estrago é todo interno. As larvas abrem túneis dentro da batata doce, o que não só a torna impossível de vender, como ainda lhe dá um sabor amargo e horrível. As perdas podem ser devastadoras e muitas vezes só se descobrem na altura da colheita, quando já é tarde demais. Mas os inimigos não são só insetos, pois não. O foco passa agora para as doenças fúngicas. Estes são adversários silenciosos que prosperam em certas condições meteorológicas e que têm o poder de dizimar uma cultura numa questão de dias. Duas das doenças fúngicas mais comuns são o oídio e o míldio, e é fundamental saber distingui-las. O oídio, que adora um clima mais seco, aparece como um pó branco na parte de cima da folha, parece farinha. Já o míldio, que prefere a umidade, causa manchas amareladas na parte de cima e, se espreitarmos por baixo da folha, vemos uma camada aveludada, acinzentada. E temos outra doença fúngica muito comum, especialmente em cereais como o milho e em leguminosas como o feijão: a ferrugem. O nome, na verdade, descreve na perfeição a sua aparência. O sintoma-chave são estas pequenas pústulas, umas bolinhas de cor laranja ou castanha nas folhas que parecem mesmo pontos de ferrugem. O problema é que estas pústulas cobrem a folha e reduzem drasticamente a sua capacidade de fazer a fotossíntese, o que acaba por enfraquecer a planta toda.
Muito bem, as principais ameaças já estão identificadas. E agora? Agora vamos ao nosso arsenal. Que ferramentas e estratégias práticas é que existem para montar uma defesa inteligente e, acima de tudo, eficaz? A primeira linha de defesa é e será sempre a prevenção. Os chamados métodos culturais são a base de tudo. Isto inclui práticas simples, mas poderosas, como a rotação de culturas para quebrar o ciclo das pragas, o uso de variedades resistentes que já vêm equipadas para lutar e uma irrigação adequada, como gota a gota, para evitar molhar as folhas e criar um ambiente propício a fungos. A seguir, temos a defesa natural. Basicamente, o controle biológico é usar a própria natureza contra as pragas. Temos, por exemplo, biopesticidas como o Bacillus thuringiensis, o BT, que é uma bactéria letal para as lagartas, mas completamente inofensiva para nós. E claro, temos os predadores naturais, como as joaninhas, que são umas autênticas máquinas de devorar pulgões. E isto resume brilhantemente a filosofia por trás do controle biológico. A natureza não é nossa inimiga, é uma aliada. Ao promovermos a presença destes predadores e ao usarmos soluções baseadas em micro-organismos, estamos a restaurar o equilíbrio do ecossistema ao nosso favor. Ao aplicar todo este conhecimento, um agricultor deixa de ser apenas um produtor para se transformar num verdadeiro gestor da saúde da sua cultura. E é aí que está a vitória. Não é apenas colher, é colher bem, porque se soube proteger o que se plantou. É mesmo crucial que se mude esta perspectiva. O controle fitossanitário não pode ser visto como um custo, como uma despesa a cortar. É um investimento, e é um investimento vital. É o que protege todos os outros investimentos. A semente, a água, o trabalho, no fundo, é o que garante a produtividade e o futuro da exploração. E no final de contas, a ferramenta mais poderosa não é um pesticida de última geração nem um equipamento caríssimo. O maior trunfo de todos é o conhecimento de quem está no campo. É a capacidade de andar pela cultura, de observar, de identificar um problema logo no início, antes que se torne uma crise. E terminamos com uma pergunta para reflexão. Com base em tudo o que vimos, desde a importância de monitorizar até à escolha de métodos preventivos, qual será o primeiro passo, a primeira pequena mudança a implementar para proteger ativamente a próxima colheita? É na resposta a essa pergunta que a verdadeira mudança começa.